boa noite, começando pela TV aberta e pela All TV, o Marcas e Pilotos, o programa que aborda o maior campeonato regional de automobilismo do Brasil. Na semana passada, nós tivemos a realização, a cobertura da sexta etapa do campeonato, com duas baterias, a produção do meu xará Marcos Mosqueta e a narração do nosso querido Luque Monteiro, que a essa altura do campeonato continua comemorando o título da Libertadores da América. Aliás, eu estou do lado de um corintiano e de um São Paulino que também devem estar felizes aqui. São dois convidados especiais da família Piedade, uma família com tradição no automobilismo. Eu estou ao lado do Aldo Piedade Júnior e eu estou ao lado do Emerson Piedade. Boa noite, obrigado pela companhia. Boa noite, prazer enorme estar aqui. Eu gostaria de começar com você, meu caro Aldo. Juninho, vamos chamar de Juninho. Perfeito. Ok? Juninho, como é que começou a tradição da família? De onde vem? Teu pai tem uma história longa no automobilismo, é isso, né? Tem. De fato, começou já há um bom tempo atrás, na década de 70, quando meu pai ainda era caminhoneiro, enfiou na cabeça que queria ser piloto. E desde então, ele buscou meios para que pudesse adentrar ao automobilismo. E com o passar do tempo, ele fez curso de pilotagem, comprou um carro, que na época ele inscreveu esse carro numa categoria chamada Divisão 3. E após que eram os Fuscas. Que eram Fusca. E após isso, ele descobriu que não tinha condições financeiras para manter o desejo dele. Então, como ele juntou o útil ao agradável, como ele tinha caminhão e era caminhoneiro de fato, ele transformou o caminhão que ele tinha para que pudesse transportar os carros de corrida para as corridas, para os eventos. E sempre que sobrava um espaço, ele colocava o carro dele dentro do caminhão. E assim foi. E com o passar do tempo, ele passou a ser construtor de carro de corrida, porque foi um meio que ele achou, vendendo peças de carro para que pudesse sobrar um dinheirinho e assim montar o carro dele ou inscrever o carro dele nas corridas. E aí foi o estopim, né? E disso veio o meu irmão, que é o mais velho da família. Por isso o nome Emerson, porque meu irmão nasceu no ano que o Emerson foi campeão mundial na Fórmula 1, o Emerson Fittipaldi. 72 ou 74? 72. E depois já veio vamos denunciar a idade aqui, né? minhas irmãs, veio eu, e assim a gente está no automobilismo. A gente tem a mania de dizer que a gente só sabe fazer isso, mas a verdade é que nós nascemos no meio automobilístico e fazemos isso de fato com o coração, porque muitas das vezes o automobilismo não é financeiro, é mais paixão do que financeiramente dizendo, né? Porque profissionalmente você não tem muito meios, você não tem muitas ferramentas para crescer no meio, porque o automobilismo, por maior que seja, por maior que seja as pessoas que estão no esporte automobilístico, o meio ainda é pequeno. Então você não tem muitas ferramentas ou caminhos para crescer nesse meio, mas o coração fala mais alto. Então, falando um pouco mais do meu pai, ele, com o passar do tempo, depois de ser piloto efetivamente durante 12 anos consecutivos, ele teve a iniciativa de montar uma categoria aqui no Brasil, após uma viagem que ele fez para os Estados Unidos, e acabou não conseguindo um patrocínio para que pudesse dar sequência à carreira dele. Então ele enxergou uma ideia nos Estados Unidos e veio para cá com isso. Acabou adquirindo alguns carros que até então participavam de uma extinta categoria aqui no Brasil, que era a extinta Fórmula Ford. E aí começou. Com o passar do tempo, alguns meses depois, veio se fundar a Alp, cujo nome é as iniciais do nome dele, Aldo Piedade. E a escola existe até hoje, formando aí mais de 2.000 pilotos. Pilotos que estão na Fórmula 1, na Fórmula Indy, nos campeonatos regionais, de Stock Car. Emerson, pode citar alguns nomes já que tem vários.
Linho, Pisonia, Max Wilson, Bia Figueiredo, que Bia agora está na Figueiredo, Lins, que agora para nós é fantástica, foi um belo orgulho exemplo muito de grande. piloto, né? Então a gente tem vários pilotos que passaram pela escola, e aí o que a gente mais vibra é com os que estão também iniciando. A gente vibra com isso, né? A gente apoia todo mundo que inicia e a gente direciona, porque de vez em quando a pessoa não tem noção nenhuma de automobilismo. Então a pessoa vem, faz as perguntas durante o curso, explicado sobre como tem que tratar um patrocinador, como tem que fazer a pilotagem, como tem que fazer o acerto de carro. E após isso, como é que ele deve iniciar? A gente, como amigo, que a gente acaba se tornando amigo das pessoas, acaba dando umas dicas, ó, vai por esse caminho, vai por esse caminho. E lógico que sempre indica bastante marcas, porque a Marcas é um campeonato fantástico para agregar pilotos novos começando na carreira, né? É uma categoria, uma porta de entrada fundamental aí para o automobilismo, que se transformou realmente numa categoria importante para o novato, né? Para aquele apaixonado por automobilismo que quer começar a correr, efetivamente. A Marcas é uma coisa muito legal, porque a Marcas tem pilotos com muita experiência, que nem o Edgar. Edgar, que já foi campeão várias vezes de Marcas, é uma pessoa que tem um talento assim, não dá para discutir, né? Ele nasceu para aquilo. E agora, só que a pessoa que inicia fala, puxa, mas eu vou competir com o Edgar. Não, você vai estar no mesmo grid com o Edgar, vai estar nas mesmas voltas com o Edgar, só que você vai estar correndo na categoria novatos. Onde você vai estar se medindo com pessoas com a mesma experiência que a tua. Lógico que um dia você vai estar lá tentando bater roda com o Edgar. Mas hoje, no começo, você vai ter a tua categoria. Então, não assusta quem está começando. Ele vai se medir com as pessoas que estão com a mesma experiência que você. Agora, falando um pouquinho do teu nome em específico, você acabou se tornando um fã do Emerson Fittipaldi por conta disso? Eu fico vejo. Não só do Emerson, que o Emerson é o que iniciou tudo, né? Lógico, o Chico Landi também, né? Claro. Mas no Brasil, inclusive, o Nelson Piquet tem uma frase importantíssima. Ele costuma dizer que ficou fácil para os demais pilotos porque o Emerson é que abriu o caminho, né? Mostrou o caminho das pedras para todo mundo, né? E fazendo uma carreira já na Inglaterra, enfim, quando ele saiu do Brasil e realmente conseguiu apoio. Muitos tentaram, nós tivemos grandes pilotos no automobilismo nacional, com o Biagio Clemente, Camilo Cristófaro, o Luizinho Pereira Bueno, sem né? dúvida, que um gênio, um fantástico piloto, chegou inclusive, o Valtinho, chegou inclusive o Luizinho a fazer corridas de Fórmula 1, inclusive aqui no Brasil, pela equipe Surtees, enfim, nós tivemos realmente grandes nomes, mas só de fato que o Emerson naquela fase, que ele competiu contra toda essa turma aí, né? Seja nos monopostos e até em turismo, inclusive na época, mas o Emerson acabou conseguindo galgar uma carreira no exterior que foi muito bacana realmente. Por isso que o automobilismo tem que ser lidado com paixão. Porque você acabou de falar de vários talentos que talvez as pessoas não conheçam. Mas a gente que é do meio, a gente sabe que são pessoas de grande talento que poderia estar junto com o Emerson, tendo os mesmos resultados que o Emerson, o Piquet ou o Senna, né? Só que depende de circunstâncias, não teve na mesma situação que eles. Mas são grandes talentos também. Eu até gostaria de mencionar uma coisa. Uma vez, na época no ano que o Senna faleceu, o Galvão Bueno disse uma frase, e eu discordo um pouco dela, porque eu me lembro muito bem que ele disse, igual o Ayrton Senna, é a cada 100 anos que nasce aqui no Brasil. Eu diria o seguinte, para quem é do automobilismo, a grande verdade é o seguinte, Ayrton Senna no Brasil, não só no automobilismo, eu diria no futebol, eu diria no basquete, no vôlei, no tênis, qualquer esporte, que Ayrton Sennas nascem todos os dias. O problema é que eles não têm a mesma oportunidade que o Senna teve. Porque o Senna, para se tornar Ayrton Senna, o pai dele, que já era rico, vendeu uma empresa de porta fechada para que pudesse pegar esse dinheiro e investisse na Fórmula 1. Falou, olha, esse é o meu filho. O Senna passou a ser Senna depois desse episódio. Então, Ayrton Sennas no Brasil nascem todos os dias. A questão é que não tem a oportunidade que o Senna, de fato, que é um talento nato, e eu sou fãzaço dele, acho que no Brasil, como ele, dificilmente vai ter, mas nascem todos os dias. E vamos jogar um pouquinho de pimenta nessa história aí, né? Porque sempre tem aquela polêmica em relação aos pilotos brasileiros, né? Formados aqui, enfim. Tem uma polêmica muito grande entre a turma que apoia, que gosta do Piquet, né? Os piquetistas e os senistas, né? E o Ayrton Senna
é um piloto fantástico, tricampeão. O Nelson também um tricampeão Perfeitamente. mundial. E o Nelson tem um handicap a favor dele muito legal, que é indiscutível, que é o fato dele ter sido campeão mundial de Fórmula 1 com 3 motores diferentes. Né? O Nelson ganhou em 81 com o motor Ford, o Nelson ganhou depois em 83 também pela Brabham, o primeiro pela Brabham também, com motor BMW turbo, né? Aliás, o primeiro conquista de motor turbo, e depois ele foi campeão com a Williams Honda. Né? E o Senna foi sempre um piloto inegável talento, mas sempre campeão com a Honda. É verdade. Então é um aspecto que às vezes a gente fica com aquela coisa de menosprezar, por exemplo, a carreira do Nelson, e é um tricampeão do mundo com qualidades fantásticas, um piloto que desenvolvia muito bem carro. Sabia muito né? acertar o carro. Um grande acertador de carro, tanto que em 81, quando ele deixou o carro aspirado, né, o motor Ford aspirado, passou em 82, passou o ano inteiro camelando com aquele carro da Brabham, desenvolvendo o motor turbo para ser campeão em 83. Então a gente tem realmente um mérito muito grande que a gente tem que dar para o Nelson Piquet. Eu gostaria só que você falasse rapidamente, a gente daqui a pouquinho vai para o intervalo, mas eu gostaria de falar um pouquinho com você, Juninho, sobre a tua participação no campeonato de marcas, né? Você participa, qual é a tua colocação atual no campeonato? Segundo no campeonato. Olha só. Segundo. E como é que está sendo a tua experiência nesse ano, em 2012? Então, na verdade, há alguns anos eu já havia decidido que não ia participar mais de competição, ia ficar só nos bastidores, foi uma decisão pessoal. Só que as coisas elas são dinâmicas, né? E o ano passado nós tivemos uma situação na equipe, e já prevendo o que aconteceria esse ano, nós, por sermos uma equipe que não pega piloto nenhum pronto para trabalhar, desenvolver e torná-lo campeão, possivelmente, nós pegamos pilotos que têm nível 0 de conhecimento, por isso nós somos uma escola de pilotagem, e por uma questão de princípios, a gente prefere pegar pilotos recém-chegados ao automobilismo e desenvolvê-los para que com o passar do tempo eles passam a ter resultados, e isso para a gente nos enche de orgulho, só que acaba demorando também para ter resultado. O meu irmão começou a me incentivar, falou, olha, a gente não vai ter piloto Supra o ano que vem e tem carro sobrando, por que você não anda, tudo? E a princípio eu fui muito redil com a história, porque eu já havia decidido que eu não queria mais isso, já passei uma boa parte da minha vida fazendo isso. E a verdade é que depois que meus filhos nasceram, eu já achei que, falei, agora a bola é deles. Costuma ter aquela fama o piloto de que depois que os filhos nascem, o tempo aumenta em um segundo. Um segundo, prejudica mesmo. Mas eu vou voltar a esse papo já com o Juninho e com o Emerson. Nós vamos fazer um breve intervalo. Eu queria falar um pouquinho também sobre a formação de pilotos que vocês têm lá na Alp. Marcas e Pilotos, volta já. Voltando pela TV aberta e pela AltV, o Marcas e Pilotos, programa que tem a maior categoria de automobilismo do Brasil, divulgando essa categoria. Eu continuo aqui nesse papo gostoso com o Juninho e com o Emerson Piedade. Juninho, você falava um pouquinho sobre a categoria. Eu gostaria que você falasse um pouquinho agora, Juninho, sobre a formação de pilotos na Alp. Né? Como é que vocês recebem esse piloto? Quase todo mundo acha que automobilismo é uma utopia, mas isso não é verdade.
você pode iniciar no automobilismo de uma forma muito prática, de uma forma muito barata. Para isso existem as escolas de pilotagem, porque hoje em dia você é obrigado a fazer um curso de pilotagem para entrar no automobilismo. E nós, por sermos uma escola, nós somos a porta de entrada ao automobilismo. E após isso, você pode depois entrar na categoria como marcas e pilotos, que hoje é uma categoria super badalada e tudo mais. Mas o curso em si é um curso muito prático. Você tem 9 aulas. Dentre essas 9 aulas, você tem 5 aulas teóricas e 4 práticas, onde abrange todos os assuntos pertinentes ao automobilismo, em termos de segurança, em termos de traçado, em termos de legislação, né? E no final do curso você é avaliado por uma pessoa constituída pela CBA, que é o órgão máximo que rege o automobilismo brasileiro, e ele vai lá, vai te avaliar na prática se você está apto ou não a adentrar o automobilismo de fato, porque com a aprovação do curso você terá o direito a tirar a carteira de piloto de competição. Emerson, qual a principal dificuldade que os alunos têm no treinamento na pista? O início que a gente até indica para os pilotos é aprender primeiro sobre o ponta-taco. É o movimento onde você freia, pisa na embreagem e dá aquele toquinho no acelerador. Com o mesmo pé você dá o toquinho nos dois. Toda a redução é necessária fazer isso para você tornar o carro mais confiável na hora da freada, você poupa o equipamento e você acaba ganhando confiança e se tornando mais rápido com isso. Então é um principal passo que a pessoa dá, onde a pessoa tem dificuldade um pouco de aprender, mas depois que aprendeu, ela faz isso de olho fechado, bem tranquilo, nem lembra mais como é do ponta-taco. E aí as regras de segurança, o traçado, o jeito que tem que se contornar a curva no acelerador, tudo. É muito gostoso você fazer o curso e é necessário para você se tornar, deixar o automobilismo mais seguro ainda para todo mundo, né? Agora, eu pergunto para você, Juninho, o fato de hoje em dia a gente ter uma possibilidade grande com os videogames, por exemplo, né? O aluno que vai procurar vocês para correr em Interlagos, ele já chega meio que uma bagagem ali, sabendo pelo menos onde está, para que lado eu viro. É mais ou menos por aí? A tecnologia está tão avançada que esses simuladores... São verdadeiros simuladores domésticos. Mas de fato simulam mesmo. A gente que é do ramo, nós temos uns simuladores aí muito bons, inclusive quem fabricou foi o meu irmão mesmo, nas horas vagas e tudo. E quando você está guiando, que meu irmão fez um simulador dentro de um carro mesmo, de corrida, de um cockpit, de um Fórmula 3, um carro mais antigo. E quando você está guiando aqueles programas, te dá a nítida impressão de que você está dentro do autódromo. Porque esses simuladores eles são tão reais que eles acompanham a topografia do terreno. Quando você não conhece a pista e você anda num circuito qualquer, não conhece a topografia, se o programa for plano, você vai guiar e tudo bem. Mas quando você vai lá na pista, fala, nossa, que diferença. E esses simuladores eles são tão evoluídos que você está fazendo a curva do Laranjinha, por exemplo, em Interlagos, ou a curva do Mergulho, o S do Senna, você sente a topografia do terreno, então isso te dá a nítida impressão de que você está realmente no real. E Emerson, tem alguma simulação, por exemplo, para a condição de chuva, tem. Ou a instrução para o piloto para a chuva? Eu acho que isso é muito importante, porque Interlagos tem a fama, né, tem uma estabilidade de tempo lá muito grande. Né? Foi muito legal tocar nesse assunto, porque o ano passado nós tivemos uma etapa em Curitiba. E os nossos pilotos, como eram novatos, eles só tinham experiência em Interlagos. Aí falaram, pô, agora vamos ter uma etapa para experimentar uma pista diferente, e fomos para Curitiba. Eles não sabiam nem que lado era a pista. Mas no simulador, a gente treinamos horas com eles, para eles saber o lado, que marcha tinha que fazer, tudo que ele tinha que fazer. Quando eles foram andar em Curitiba, falaram, nossa, eles se sentiam em casa, parecia que para eles estava como se estivesse em casa. E a gente corrigindo os defeitos deles no simulador. Você imagina, esse piloto de Fórmula 1, ele, entre aspas, ele é obrigado a participar de treinamentos em simuladores nas equipes de Fórmula 1. Você imagina o quão importante é um piloto usar o simulador para conhecer circuito. E isso que o meu irmão falou, nós chegamos em Curitiba, não tivemos trabalho algum em mostrar para o piloto o circuito, ou aqui abre, aqui fecha, para que lado vai, não, muito pelo contrário. O piloto deu partida e já sabia onde era a saída do box, onde entrar. Tem algum trecho da pista que vocês mudariam alguma coisa?
a polêmica curva do café aí que fizeram lá para o automobilismo nacional, aquela chicane, enfim, o que vocês diriam a respeito disso? O café eu acho muito bom. O que precisa mudar mesmo é a segurança dele. Uma área de escape, por exemplo. Então, porque perder o café vai ser uma tristeza, mas o que importa primeiro é a segurança. Tá. Então, se a segurança, vamos dizer, se o café não proporcionar segurança, então é melhor evitar ele. Mas se conseguir a segurança no café, para mim não vejo problema nenhum. Eu acho um sonho o café. Eu acho que a curva do café, na verdade, ela é, vamos dizer assim, um pouco dificultosa apenas para categorias com muita potência. Carros com pouca potência não corre esse risco. Aproveita e fala para o nosso público que está assistindo qual a velocidade máxima que um carro da Marcas hoje, da categoria Marcas hoje, chega no final Então, da reta dos boxes para fazer Na o resto verdade, do Senna. nós temos 2 pontos máximos de velocidade, que é a reta dos boxes, em Interlagos, e a reta oposta, é onde atinge as maiores velocidades. Então, na reta dos boxes, atualmente, a categoria tem atingido aí a casa de 190, 192 por hora. Velocidade real, radar. E uma volta rápida na pista, o pole, por exemplo, faz em torno de quanto? 2 minutos 0,3 segundos. Em torno disso. É um 2,4. Isso, obviamente, quando a pista realmente está assim, num clima muito bom, que é agora, essa época, que é a época de frio. Tá. Porque época de calor, naturalmente, no automobilismo, o tempo tende a subir um pouco. Então, atualmente, na casa de 2,3, 2,4 é o tempo de pole de super. Tá. Na categoria. Tá. E o que você colocaria hoje como do teu setor predileto de Interlagos? A parte que você fala assim, não, aqui eu tiro a diferença, qual é o setor de Interlagos, o trecho que você gosta de fazer assim mais? Que eu tiro a diferença, porque Interlagos é não só um prazer de andar em Interlagos, mas é um sonho, porque Interlagos o que a gente estava falando a respeito de autódromos, Interlagos é 100% de estrutura. Então, te atende muito bem. Ou melhor, qualquer categoria. Claro. Né? Mas as curvas todas têm o seu segredo, mas todas as curvas têm... Para você ganhar um segundo, tem que ser em todas. Mas tem alguma delas que fala que eu gosto mais de fazer? O S do Senna, o Lago, Laranjinha... Gosto, na minha opinião, o S do Senna. Tá. Porque é uma curva de baixa velocidade, mas na verdade, quase que uma chicane. É verdade. Quase que uma chicane. E os pilotos costumam dizer que se você fizer bem aquele, né, o trechinho ali, você sai com uma velocidade, tem um ganho de velocidade. É importante fazer bem feitinho o S do Senna para você realmente ganhar velocidade para a reta oposta, que é um diferencial importante, inclusive de ultrapassagem no final dela. Né? O S tem uma coisa muito engraçada. Quem dificulta o S somos nós mesmos. Quando a gente faz a primeira perna um pouco rápida, a gente tem dificuldade de fazer a segunda perna do S, né? Senão então, você vai parar na barreira de pneus ali. E aí e você tem que aliviar e você se torna lento na reta toda, então você perde muito. Então o segredo do S é você ser calmo, ser lento na primeira perna, não muito lento, mas se preocupar muito em tentar fazer a segunda perna rápido. O importante é a segunda. Você ganha na segunda e ganha toda a reta. No curso de pilotagem, né? Que esse é o conceito básico do automobilismo, né? De como se fazer uma curva. A curva ela se divide em 3 pontos: a tomada de curva, a tangência e a saída de curva. Só que nesses 3 pontos você tem 2 fatores muito importantes, que é o momento da frenagem e o momento da reaceleração. E o objetivo é você entrar fraco e sair forte. Esse é o objetivo básico, esse é o conceito para quem vai começar a andar de kart ou até de Fórmula 1. Piloto de Fórmula 1 ele tem que fazer isso. Ele entra fraco para sair forte. O cara que é afobado, o piloto que ele quer frear dentro demais, ele é muito bom de entrada de curva, mas saída de curva ele vai ser horrível e o tempo vai subir muito. Então, no contexto geral, o tempo de volta dele vai ser horrível. Bacana. Entendeu? Agora, nós vamos começar hoje, no programa de hoje, uma sessãozinha especial que eu vou chamar de Stop and Go, que eu vou colocar algumas perguntas para vocês responderem de bate-pronto. Se fosse um programa de futebol, seria um bate-bola. Então vai ser um Stop and Go para vocês responderem algumas questões. Os 2 melhores pilotos de todos os tempos. Os 2 melhores. Na minha opinião, Juninho. Senna e Piquet. Senna e Piquet. Melhor piloto do automobilismo brasileiro na atualidade. Kaká Bueno. Kaká Bueno. É quase uma unanimidade o Kaká, né? Não tem jeito, né? O homem ganha tudo e corre de tudo também, né?
se vocês fossem convidados para correr na Fórmula 1, ok? Um ano numa equipe e outro ano em outra. Quais seriam as duas McLaren. equipes? Duas equipes? Duas equipes, uma para uma temporada e outra para outra, diferentes. McLaren e Ferrari. Bate também? Ou Também. Red Bull não entra nessa história? Mas a tradição da Eu gosto da McLaren. tradição. McLaren é paixão e Ferrari, sonho. Circuito preferido no Brasil, acho que não preciso nem dizer, né? Interlagos, ou não? Na minha opinião, O teu Interlagos é Interlagos. fantástica. Mas eu sou apaixonado pelo Rio de Janeiro. E é uma pena que está acabando, né? Jacarapaguá, enfim. vai extinguir. Você Interlagos. também? Interlagos? Fora do Brasil, uma corrida que vocês gostam de assistir, charmosa, enfim. Alguma pista que vocês falam, putz, não posso perder essa corrida por nada. O que é? Spa, Mônaco, Japão? Juninho. Eu tive a oportunidade. Eu Sim. morei um tempo na Europa, corri de Fórmula 3000 lá fora e andei em alguns circuitos. Mas um circuito assim maravilhoso é Hungaroring, na Hungria. Hungria. E é um circuito travado, né? Parece um cartódromo, né? Nem tanto. Dá a impressão Dá, que é né? travado. Mas Os é pilotos costumam se fantástico. queixar, inclusive, de dificuldade com ultrapassagem. Inclusive a topografia né? do terreno é maravilhosa. Lembra um pouco o Interlagos nesse aspecto de ter subidas e descidas. Tem. Você, Muito Emerson, bom. alguma Spa. preferência? Spa-Francorchamps. Aquele S de Maravilhoso. alta é A O fantástico. Rouge, né? Nossa. Que é o a Rouge. curva de todos. Qual piloto, não precisa ser brasileiro, que mereceria ter vencido um título na Fórmula 1 e não venceu? Ou tá de bom tamanho? Não ganhou porque não tinha que ganhar mesmo. Eu acho o Barrichello. Barrichello. Com certeza. Daria para ter vencido um título. Com certeza, porque Ele é de muito a mídia brasileira acabou talvez danificando um pouco a imagem dele, mas ele é um cara extremamente dedicado e é uma pessoa extremamente competente. O que acontece é que ele esteve nas melhores equipes nos momentos errados, porque quando ele entrou na Ferrari, tinha o Schumacher. E a grande chance de ter sido campeão foi na Brown em 2009, por incrível que pareça, não foi nem na Ferrari. Mas não teve sorte. Mas aí no começo da temporada o Button acabou arrancando. De fato, as coisas acontecem. Problemas acontecem nas marcas e pilotos. Eu mesmo, uma prova, agora, andando lá na frente, me quebrou um fio de pressão de bomba de combustível. E aí? Agora, a Fórmula 1 também quebra. Agora, uma pergunta fácil para vocês. Em quanto tempo o Brasil vai voltar a ter um campeão mundial de Fórmula 1? É uma pergunta difícil de responder. Tô sendo... É uma pergunta difícil. Inclusive, a CBA tem olhado isso com muito carinho, porque se não tomarem uma atitude rápida com relação ao automobilismo brasileiro nas categorias de Fórmula, o Brasil vai correr grandes problemas, terá grandes problemas num futuro bem próximo. Porque hoje nós temos porque não teremos pilotos para nos representar lá fora. Porque o que forma um piloto hoje no Brasil para brigar com pilotos lá fora em categorias de grande porte, de grande mídia, que é a Fórmula 1, Fórmula Indy, o que seja. É Fórmula. Então o piloto sai do kart, ele necessariamente ele precisa de categorias aqui no Brasil que são, na verdade, os degraus para subir para uma Fórmula 1, por exemplo. E hoje nós temos dois pilotos aí que podem vir para a Fórmula 1, né, futuramente, que é o Luiz Razia, que está inclusive perfeita, aí. Inclusive fez curso de pilotagem conosco. Olha que bacana. O Luiz Razia, o baiano lá de Barreiras, né, também esteve comigo lá no Portal Terceiro Tempo. Ótimo piloto. Ótimo piloto. Deu aquele passo atrás, que às vezes é importante, né? Sim. Quer dizer, estava aí na boca para chegar à Fórmula 1, foi piloto de testes da Virgin e foi piloto de testes do Team Lotus, né, que agora é a Caterham. Enfim, e é um piloto de grande qualidade. Tem o Felipe Nasser também. O César Ramos voltou agora pela World Series. Enfim, tem possibilidades, mas é importante continuar a formação de pilotos e vocês também ajudam nesse aspecto. E a última questão para vocês dois: qual o melhor piloto do Paulista de Marcas? Eu admiro demais o Edgar, porque ele é um cara extremamente completo. Anda muito bem, competitivo. Até hoje ele tem vontade de ganhar tremenda. Sem dúvida. Então ele é muito competitivo. Realmente eu torço muito por ele. Mas eu não diria que tem melhor piloto ou pior piloto. Até porque vai comprometer a gente. Só pra gente falar aqui, os outros convidados também a gente vai sempre jogar essa fogueira aqui para cada um falar um pouquinho das suas preferências, dizer quem gosta mais. Juninho, muito obrigado por estar aqui com a gente. Todo nosso. Obrigado, Emerson. Foi realmente um grande prazer para a gente receber vocês hoje aqui no Marcas e Pilotos. Nós vamos voltar com mais dois convidados daqui a pouquinho. Nós vamos por um breve intervalo. Aliás, antes eu gostaria só que você deixasse o site da Alp para o pessoal que quiser acessar, por favor.
O site da escola é www.alpie.com.br. Na verdade, é a inicial do nome Aldo Piedade. Legal. É isso aí. O Marcas e Pilotos volta em instantes. De volta com Marcas e Pilotos pela TV aberta e pela AltV. Eu tenho mais dois outros convidados aqui. Eu tenho o Alexandre Nascimento, que já esteve comigo na semana passada. Palmeirense, está feliz da vida. Bastante. É isso. Piloto e presidente da associação. Parabéns à nação alviverde. E ao lado dele, piloto também da categoria, Douglas Carvalho Júnior, corintianíssimo. Feliz da vida também. Se ele está feliz, eu preciso falar que eu tô? Alexandre, obrigado por estar aqui novamente. Eu gostaria, nós tivemos aqui o contato com dois pilotos e chefiam, que coordenam uma equipe importante e uma escola importante de pilotagem, a Alp, e você começou fazendo um curso de pilotagem. Fala um pouquinho disso. Era um sonho impossível, você conseguiu realizar? É difícil para o nosso telespectador conseguir chegar nesse nível que você está hoje? Boa noite ao telespectador. Inclusive, o curso que eu fiz foi na Alp mesmo, com o Emerson. Não é impossível, pelo contrário, é completamente possível. Em agosto de 2009, recebi um convite de um amigo, morador do mesmo condomínio que o meu, Alexandre Papazizes, que deve estar nos ouvindo aí, nos vendo. Me convidou para ir autônomo ver uma das corridas do Marcas, que naquela ocasião tinha por volta de 15, 20 carros. Eu fui lá para só conhecer, ver uma corrida, sempre gostei muito de automobilismo, fui lá para ver uma corrida e fiquei completamente apaixonado. Convidei um outro amigo, também morador do condomínio, o Flávio Paiva, que também corria com a gente até pouco tempo atrás, e a gente decidiu montar um carro. Foi tudo muito rápido. No ano seguinte, 2010, a gente iniciou correndo em dupla, que essa é uma facilidade que tem o Marcas. Você pode correr em dupla, você diminui o seu custo pela metade. Começamos a corremos a primeira. O problema de correr em dupla é que você vai querer correr sozinho. Esse é o grande problema, né? Que foi o que aconteceu com a gente. Corremos a primeira etapa, a segunda etapa já estava cada um no seu carro. E aí daí pra frente montamos a equipe que hoje se chama Azuli Racing. Azuli porque é o nome do condomínio onde moramos. É uma equipe são todos amigos moradores do mesmo condomínio. E formamos uma equipe que hoje ela já teve 6 carros, hoje ela está um pouco defasada, houveram alguns problemas e hoje ela tem 3 carros na equipe. E uma outra coisa, uma questão que eu gostaria inclusive de abordar um pouquinho mais para frente, que é esse aspecto dos custos, né, que não são tão exorbitantes assim, e falar um pouquinho da tua experiência, Douglas. Foi também rápido assim? Foi de uma hora para outra? De onde vem essa paixão por automobilismo? Eu sou apaixonado por automobilismo desde moleque e tentei andar de kart, não consegui, aí tirando de dinheiro, isso e tal. E eu sempre tinha esse sonho, eu vou fazer esse curso, eu vou andar, eu vou correr. E no Natal de 2009 para 2010, a Rafaela, a minha esposa, me deu o curso de presente. Foi lá na Alp, ela, minha cunhada Alessandra. Que belo presente. Me deu, e quando ela deu o curso,
deu tudo, deu sapatilha, deu isso, deu aquilo. E a Já gente equipou você. já equipou. E a gente foi fazer o curso. Eu e o Carlão, que também corre lá no Marcas com a gente, lá na Alpe também. A gente foi fazer o curso. E depois que a gente fez o curso, a gente começou a ir no autódromo, correr avulso. Na escolinha mesmo. Tá. E aí a gente falou, vamos correr, vamos. Vamos. Meio que na linha do Alexandre. E a gente falou, vamos. E daí a gente entrou na Alpe para correr 2011, dividindo o carro também. Fizemos acho que 4 corridas a gente dividindo. E depois eu falei, Carlão, vamos cada um na sua. Quando eu fui correr, a Rafaela estava grávida. Não, ela ficou grávida em maio. A Catarina nasceu em maio. Mas no ano 2010, ela me deu. A gente resolveu correr, 2011. E na primeira corrida que eu fiz, na segunda volta, no S do Senna, eu tomei um toque do meu amigo Luiz Filgueiras. O pessoal fala o nome de todo mundo aqui, ninguém alivia. Filgueiras me bateu, ele bate muita gente, o Filgueiras bate lá, ele tá meio jurado lá. Mas ele deu um toque em mim sem querer, e quando eu tava esterçando na segunda perna do S, como ele bateu atrás, o volante esterçou ao contrário, e quebrou meu dedo em 4 partes. Nossa. Foi um negócio, foi bizarro. Tá. E aí quando bateu, doeu, aí estourou o pneu, eu estacionei lá no Laranja, e vim a pé. E a Rafaela, ninguém sabia. O que tinha acontecido? E só tinha informação, o Douglas bateu. Putz, foi um fuzuê, né? Esse é o pânico de toda a família, né? É o pânico, pô. Bateu, ninguém sabe. Bateu porque furou o pneu, bateu porque caiu, não sei o que. Bateu, era a informação que ela tinha. Aí eu escalei ali a parte do Laranja que dava pra vir pro box. Quando eu vi, tá ela chorando e gritando e não sei o que. Mas não tinha sido nada. Aí passou, aí o Carlão, que dividiu o carro comigo, correu. Na próxima, na segunda bateria, arrumou o carro e tal. E aí eu fui. E toda vez porque é um esporte, querendo ou não, é um esporte perigoso. Claro. Não tem jeito. Você tá andando num carro com tração dianteira, com freio só na frente, que chega a 190, 198, 200. Quando tem uma paulada, machuca. E já tem casos no Marcas, poucos, graças a Deus, mas tem casos que a pessoa se machuca. Então, não tem como a sua esposa e tal. E tem um caso gozado, que no ano passado, em maio, quando a gente resolveu separar os carros, eu e o Carlão, tinha uma corrida lá, em maio, no dia 27 de maio, no dia 29 de maio. E eu fui treinar na sexta-feira com o carro novo, e no final da reta alguém estourou o motor, o meu carro saiu de frente, bateu de frente e destruiu o carro. Então naquele dia, na sexta-feira, no dia 27 de maio, eu não poderia, quer dizer, não ia conseguir treinar no sábado nem no domingo. Eu perdi a corrida porque eu bati de frente. E aí eu liguei pra Rafaela e falei, não vou correr, bati, você tá bem, tô tal. Ela falou, vem pra casa que eu tô meio sentindo mal. E a gente foi pro médico e minha filha nasceu naquele dia, na sexta-feira, no dia 27. Você imagine se eu não tivesse batido, a confusão que ia dar, porque a minha filha ia nascer na sexta, minha mulher ia estar no hospital, como é que eu ia fazer? Ia dar um perdido, ia sair, ia ser confusão. Graças a Deus, acho que foi por um motivo bom. Agora, né? Alexandre, eu gostaria que você falasse um pouquinho, você também, Douglas, da questão da largada. É um momento de tensão, acho que para qualquer um. A primeira vez que você alinhou para uma largada, Alexandre, depois eu vou perguntar para o Douglas também, porque eu sei da experiência dele, o que ele me falou nos bastidores sobre o que é a primeira vez que você vai largar. Ale, fala um pouquinho da tua. A primeira largada de todo piloto, que se diz piloto, né? Porque você lembra quantos tinham no grid na tua primeira largada, não? Eu acredito que já devia Mais ter ou menos uns 30 carros. O meu tinha 55. Em 2010 já começou, o grid começou a ficar mais volumoso, ficar né? mais volumoso. Piloto, que se diz piloto, não é piloto naquele momento. Porque é a primeira vez que o cara vai para a pista. Então, você tem a carteirinha de piloto, você fez o curso e a tua estreia. Realmente é perigoso, mas é muito seguro. Para tranquilizar todo mundo, é muito seguro. Já tiveram grandes acidentes. Aliás, a nossa vinheta mostra um acidente lá. Inclusive foi com um amigão meu, Flávio Paiva. Eu quero mandar um abraço aí para toda a minha equipe, Flávio Paiva, Davi Marim, Vladimir Assis, o Emerson Fonseca, que é o chefe de equipe. Não tem jabá, mas um abraço para os caras. E
é extremamente seguro. A gente vem aí fazendo um trabalho de conscientização dos pilotos, porque dizem que o piloto põe o capacete e tira o cérebro. A gente está tentando fazer o piloto manter o cérebro junto com o capacete. Claro. E eu acho que a gente vem conseguindo aí, esse trabalho de conscientização, a gente vem conseguindo, e os acidentes viram, e os acidentes que estão acontecendo são pequenos acidentes, que tudo dá para ser contornado, né? E o Alexandre falou de uma coisa interessante, a realidade dele começou com a turma do condomínio lá, e o que a gente vê hoje no Marcas e Pilotos é que é uma categoria realmente familiar, quer dizer, termina a corrida, claro, tem a disputa, gente, o pessoal vai correr, vai emparelhar, vai ter um toque aqui, outro lá, mas termina a corrida, o pós-corrida é um barato. Eu já presenciei essa turma descendo do carro, e o que eles ficam contando de história, quem já correu de kart, você que joga futebol, por exemplo, com os amigos no society, ou quem já correu de kart com os amigos, o pós-corrida, o pós-jogo é uma delícia. Né? Não tem aquele lance do cara que termina o futebol que fala que é o melhor? Pois é, então. Então, esses caras vivem brigando, porque eu falo que eu sou o melhor. Pois é. E eles brigam comigo, eles falam que não, mas eu sei, eu tenho a consciência da minha Você é presidente da associação. Exatamente. Tem esse problema. Agora, eu queria aproveitar e pegar a experiência do Douglas. Você, a tua primeira largada, porque o Alexandre falou a dele, enfim, suou, depois teve a coisa. Imagina, você saindo lá do pit lane para a tua primeira largada, você saiu do pit lane, bonitinho, minha mulher tava foi do lado, pro grid. eu chorava, eu tava com emoção, porque eu tava realizando um sonho e nervoso, morrendo de medo, porque tinha 55 carros. E você não tem noção. Assim, hoje, eu sou novato, a minha carteira é novato, mas eu já fiz 18, sei lá, umas 20 provas, contando o ano passado essa. Tá. Naquele momento, como o presidente falou, é a primeira volta, você saindo, é a primeira lá, é tudo seu primeiro. Uhum. Então você tem uma sensação de emoção, porque você está realizando um sonho, então você fica... E aí você tem um medo, a expectativa, como é que vai ser? Eu acelero, os caras vão me passar, eu bato, teu totó. Você não sabe o que vai acontecer. Tem aquela máxima no automobilismo que nunca você pode perder a corrida na primeira curva, mas nunca você ganha a corrida na primeira curva. E aí, tinha aquele receio, né? E aí você tem, depois quando você para, você dá uma volta de apresentação, e depois você para no grid, para alinhar 55 carros, a gente chegou a ter ano passado 62 carros no grid, que é o máximo que a FIA permite. Chegamos a ter 72 carros inscritos. Nessa mesma etapa, né? Tivemos que fazer uma corrida de repescagem, vê se pode. Tamanho sucesso que a categoria ficou. Bacana. E quando a gente vai largar, a hora que você está parado, tem aquele 1 minuto que você não, de tensão, porque até todo mundo largar, você fica ali duro que nem uma rocha. E aí, quando dá o vermelho que apaga, que você tem que largar, na primeira corrida é uma coisa assim que quem já fez... E você vai perguntar para todos os pilotos que vão vir aqui, e você vai fazer essa pergunta, todos vão se lembrar. Cada um vai ter uma sensação. Todos vão se lembrar da sua primeira corrida, primeira volta, como é que foi. Piloto, né? É desesperador. Mas acredito que a que boca nenhum seca. vai esquecer a primeira. É um momento Eu lembro que, inesquecível mesmo, acho que na primeira, até na segunda, assim, eu dividi o carro, né? Eu tava falando ali no bastidor, cheguei na minha casa e não conseguia passar shampoo na cabeça, de tanta dor que eu tinha no braço. Duro. Porque é aquele movimento que você não faz no dia a dia, né, aquela Douglas? tensão, meu, é um transtorno. Eu acho que esses dois moços, quando fizeram a primeira corrida, sentiram saudades do Juninho e do Emerson, Nossa, que tiveram agora há pouco aqui. no curso. Assim, volta pra... Me ajuda, o que eu faço Nossa agora? Senhora. É mais ou menos por aí ou não? Mas é um barato. Um abraço pro Biola, hein? Biola. Biola foi Mas nosso depois que instrutor. você faz. E aí depois que você faz a primeira, aí você vai aprendendo a largada, como é que se comporta, como é que tem que fazer. E aí é experiência mesmo. Vocês né? já tiveram experiência na chuva, Interlagos, Já. pista molhada? Algumas. Como é que foi a tua, Lê? Eu tinha a primeira prova na chuva, eu não gostava de correr na chuva. Tinha muito medo de correr na chuva, porque a categoria do Campeonato Paulista de marcas, você corre com pneu radial. O que os preparadores fazem é uma arte. E os pilotos idem na pista, porque você conseguir manter um carro de rua com pneu radial numa pista de alta velocidade é muito complicado. E minha primeira corrida eu rodava, parecia um peru rodando, né? Um peru de festa. Foi extremamente engraçado. Eu rodei Depois que terminou, nove criei uma vezes. certa eu não queria
correr na chuva. Hoje eu já me adaptei, aprendi, porque já são 3 anos, já tem algumas corridas na chuva, inclusive a corrida que o Emerson teve a oportunidade de lembrar aí, de Curitiba do ano passado. Teve uma chuva torrencial em Curitiba, foi uma experiência acho que única para todos os pilotos. E hoje eu já não tenho mais problemas com chuva ou com seco. E tem um detalhe, não é só a questão da pista estar mais lisa, enfim, ter dificuldade em você segurar o carro, mas o spray, né, Douglas? Não, o spray na frente, que você não uma enxergar coisa nada. é você... Eu só dando meu primeiro treino na chuva com carro de corrida, eu voltei e falei, eu não vou andar mais. Eu fiquei revoltado. Eu consegui rodar 9 vezes em 7 voltas, eu falei, opa, eu rodei mais de uma vez por volta. Eu tinha pavor. Mas a gente já teve corrida no Marcas que chove aquela garoa, que fica aquele sabão. Nessa corrida, que é super perigoso, porque justamente o que você falou, o carro não tá tanto na mão, você tem que frear muito antes, você tem os outros. Então às vezes o cara vai querer te passar num lugar que não dá, porque ele tá muito molhado e tal. A gente fez uma última prova, acho que a 5ª etapa desse ano. A primeira corrida foi assim, na segunda choveu demais. E aí teve o spray. E dentro do carro de turismo, fica uma visibilidade horrível. Aliado ao clima, fica assim, você não vê nada mesmo. Tem casos de piloto que deu uma volta e falou, entrou no box e falou, eu não vou correr. Estilo Niki Lauda. Alan Prost Em fazia isso 76, por exemplo, na decisão do título mundial, que ele deu uma volta com a Ferrari, encostou nos boxes e falou assim, não é pra mim. E o Hunt acabou sendo campeão. O mais interessante é que naquela ocasião, quando o Lauda fez isso, ele encostou e a Ferrari, não, foi um problema na bomba de combustível e tal. O Lauda depois chegou e falou assim, não, é que eu não queria correr, né? A Ferrari me paga pra correr, não pra me jogar do prédio e tal, não pra me matar. Não pra se matar. Mas na chuva tem esse negócio. E aí você vai aprendendo, né? Mas a chuva tem as suas peculiaridades, tanto que nós temos aí os pilotos brasileiros são especialistas em chuva, né? É verdade. O próprio Júnior. O Bruno Senna, o próprio Ayrton Senna, e o Senna tem um detalhe, o Senna dizem, né, eu já ouvi muitas declarações nesse sentido, de pessoas que acompanharam a carreira dele, né, inclusive o Tchê, que era preparador dele no kart, dizendo que quando chovia ele pedia para o motorista da família levar ele para o kartódromo de Interlagos para treinar na água. Né? Então daí aquela corrida fantástica lá em Mônaco, né, no seu ano de estreia lá com a Toleman, mas não foi fortuita, né? Não foi um acaso. Uma gozada aqui, pro novato é diferente, porque na chuva o traçado é tudo diferente daquilo que você aprendeu na escola. É o contrário. É tudo o contrário, você não faz por dentro, você faz por fora, é tudo diferente. Então você tem que ter sorte de as suas primeiras corridas não chover. A gente teve uma coisa de chuva, o ano passado a gente foi ter corrida de chuva na 6ª ou 7ª etapa, então deu pra gente aprender bastante. Agora, se você é novato e na tua primeira já cai aquele pé d'água, tudo que você aprendeu você não vai usar. Seco ou molhado é bom demais. É um barato. É sempre bom. É um barato. Seco ou molhado vocês vão continuar falando um pouquinho das aventuras de vocês nas pistas. Daqui a pouquinho a gente vai para um breve intervalo e volta já com Marcas e Pilotos. Voltando com Marcas e Pilotos pela TV aberta e pela AltV. Último bloco do programa, passou rapidinho esse papo gostoso que eu estou tendo com o Alexandre Nascimento, com o Douglas Carvalho. Alexandre, o Marcas e Pilotos é uma categoria, o cara chega para correr no turismo e
de repente pode inclusive passar para outras categorias com carros mais potentes, inclusive. É o caso do Ricardo Sargo, por exemplo, que está no Brasileiro de Marcas, que aliás é um campeonato que cresceu muito em relação ao ano passado. Acompanhamos a estreia do campeonato no ano passado e esse ano Interlagos bem mais cheio, enfim, né, o pessoal realmente aderindo, mais montadoras aderindo. E a Michele Jesus, que também está agora na Mercedes Challenger. Né? Tem gente que vai para o Mini. Isso, também. que é uma outra categoria interessante. Né? Costuma fazer, inclusive, provas, as provas nos finais de semana junto com a Stock Car. Fala um pouquinho disso, Alexandre. Não, o Marcas é uma categoria de acesso para as categorias de turismo com mais potência. Né? A gente pode dizer assim... O Ricardo Sargo é um garoto quando entrou, não deixa de ser, ele deve ter 18, 19 anos, mas quando ele entrou ele tinha 16 anos. Ele veio do kart e ele entrou, foi campeão da categoria de acesso da Novatos no ano que ele entrou, foi campeão da Light. Esse ano aqui ele estava muito bem no campeonato e foi agora correr no Campeonato Brasileiro de Marcas. O moleque quer correr de tudo, né? De linha ele também. queria correr de linha, de marcas e pilotos paulista e de marcas e pilotos que agora brasileiros. é a Copa Fiat, né? Ele teve que direcionar, ele direcionou a carreira dele aí, ele tem um belo futuro pela frente aí. Legal. E o Douglas acha que pretende ficar no Marcas aí por algum tempo? Como é a tua perspectiva aí? Está satisfeito? Está gostando? Estou satisfeito. Assim, aquele negócio, tem gente que lá no Marcas tem a pessoa que é piloto e a pessoa que está piloto. Eu estou piloto. Eu não comecei no kart como Sargo, como Caio Clemente, os caras que andaram e tal, o Júnior, o Emerson. Eu fiz o curso, tenho 38 anos e estou piloto. Então, o meu sonho é ficar lá durante muito tempo. E eu acho que para quem é apaixonado pelo automobilismo e vê no Marcas uma forma de brincar, se divertir, de realizar o sonho, quando você chega em primeiro, segundo ou em décimo, você sai do carro feliz igual. Feliz do mesmo jeito. Agora, vocês, por exemplo, não são de formação de mecânica, por exemplo, são? Não, né? não. Tá. Sou economista. Desde que vocês começaram até agora, vocês já pegaram aquela manha de uma diquinha, como acertar melhor, uma cambagem, Hoje, sim. enfim. No início mas é eu digo barato. assim, vocês já sentem um progresso no sentido, uma evolução na questão do acerto do carro também, o que conversar com o mecânico na Mas hora, isso enfim. depende da equipe. Então, Claro. você está dentro de uma equipe, às vezes, bem estruturada, você tá assim, tá assado, o teu setup tá ruim. Quando você tá lá no início, você fala setup. Ah, não, baixa a calibragem, sobe a calibragem. Você não sabe. Com o passar das corridas, isso vai ficando mais nítido para você. Claro. Tá ruim, tá bom, o chão não tá legal, e aí você vai aprendendo. Sem contar, né, que o carro vai mudando ao longo da prova, né? Quer dizer, Também. o desgaste de pneu é uma Sobe coisa a calibragem ao longo muito da importante. corrida, então você tem que Né? mudar, então você vai aprendendo, né? Só tem uma coisa para dizer sobre o que o Douglas falou de estar ou ser piloto. Eu acho que a partir do momento que você faz o curso e que você corre um campeonato, eu digo que hoje eu sou piloto, vou ser para o resto da minha vida. Eu digo ser para o resto da minha vida porque isso é uma fase excelente da minha vida, que eu aconselho a todo mundo aí que fica tomando remédio para estresse, vai correr Interlagos que acaba o teu estresse. E essas são histórias que eu vou contar para o meu filhinho, Caio Alexandre, que está me vendo, que não tem oportunidade ainda, estou louco para levar ele para o autódromo, vai fazer 2 aninhos. A minha filha já foi há alguns anos, a Bruna, um beijo para ela. E eu quero contar para os meus netos. Claro. São coisas que eu quero contar para os meus netos. História, né? São histórias que nós temos para contar para os netos. Então, eu vou ser piloto pro resto da minha vida. Vou minha morrer filha piloto. nasceu quando eu bati o carro. Então eu falei, Catarina, teu pai foi piloto um dia. Ah, foi, pai. E essas histórias são muito legais. Bacana. E é um sonho. Assim, de novo, para quem tem esse sonho de falar, eu queria ser um piloto e tal, procura a escola de pilotagem, procura a Alp, tem grandes escolas bacanas. Vai fazer, vê como é que é, assim, você não vai se arrepender e vai ser uma coisa que você vai levar pro resto da vida. Olha, eu estou muito contente com esse encontro aqui. Eu queria aproveitar com vocês também, fazer assim como eu fiz com os irmãos Piedade, um stop and go. Estão preparados aí para responder de bate pronto? Tem que ser rápido porque a gente está no finalzinho do programa. Alexandre e Douglas, os 2 melhores pilotos de todos os tempos.
Acho que a gente é redundante, né? Acho que não tem muito o que falar. Emerson Fittipaldi e o Ayrton Senna. Algum estrangeiro que te marcou, que você fora do Brasil, por exemplo, só para enganchar essa questão? Não, que eu me recorde, assim, os dois são ícones no automobilismo. Douglas. Eu acho que é o Nelson e o Schumacher. Acho que são os dois pilotos Pode falar de todos os tempos. Tá. E brasileiro na atualidade, ficam com a mesma opinião dos nossos convidados anteriores, Cacá Bueno, ou tem algum outro piloto que chama atenção? Nacional, atualmente. Mas que está correndo que está correndo no automobilismo brasileiro. Tem um piloto que chama Alexandre Nascimento. Esse cara Nossa, que braço duro. É isso aí, né? Esse é ruim demais. Esse tá foda. Acabou. E você tem muito... Sérgio Gimenez é muito bom, que corre de GT. É um cara que, por exemplo, ganhou tudo, teve 35, acho que Não, nós títulos. temos nomes no automobilismo nacional fantásticos. Como é que esse né? cara não tá Thiago na Fórmula 1? Camilo, Ricardo Maurício, Max Wilson, que chegou Max Wilson, segundo nossa. ano dele na Stock, chegando da Austrália aqui, naquele corria na V8, né, que é a Stock Car lá australiana, já foi campeão em 2010. Tem Enfim, caras nós temos realmente fantásticos. caras Mas acho que muito o bons. Thiago, o Thiago Camilo e o Kaká, acho que são Vocês não correram no exterior, mas correm aqui no Brasil, enfim. Interlagos é a grande pista, imagino, de vocês. E para assistir uma corrida, por exemplo, de Fórmula 1, qual o circuito que vocês falam? Essa não perco de jeito nenhum. Qual é o grande prêmio? Eu gosto muito de ver corridas em Mônaco. Mônaco. O Douglas? circuito de rua é um circuito que me atrai bastante. Mônaco é legal pra você ver em loco, eu acho. Tá. Tem glamour e tal. Mas a corrida é chata, não tem ultrapassagem. Eu acho que a Spa é uma pista e a da Turquia são pistas que é legal de você ver porque tem bastante ultrapassagem. Mas acho que Spa é mais legal. Em quanto tempo vocês acham que o Brasil vai ter um piloto de Fórmula 1 novamente campeão? Se houver investimento, a curto prazo, eu acredito que tem bons, grandes jovens aí que acho que entre 5 e 10 anos a gente consegue ter uma gama grande de pilotos. Eu acho que vai demorar. Vai demorar. Infelizmente vai demorar. Alexandre e Douglas, obrigado pela presença aqui. Obrigado. Alexandre, deixa os teus agradecimentos finais aí, por favor. Bom, agradeço a minha família, minha esposa, um beijo, meus filhos, agradeço ao Marshall, o André Bortolanza, que nos dá o apoio aí. O campeonato hoje se chama Copa Marshall de Marcas e Pilotos, em detrimento do apoio que a Marshall nos dá. Agradecer a sua internet, a Sparco e a todos os colaboradores aí, os amigos pilotos, a AltV, a TV Aberta, ao Marcos e tem uma série de outros aí. Obrigado a todo mundo por estarem com a gente aí. A gente está muito contente. Hoje a gente conseguiu ter um programa e isso é para vocês aí, para todos vocês. Muito obrigado. Douglas, seu agradecimento final. Um beijo lá para Um beijo para Rafaela, um beijo para minha Catarina, coitada, pegou febre amarela. Febre amarela não, gripe suína, tadinha. Ei. Mas tá melhorando. Um beijo grande, um beijo pro Carlão, que é nosso. O Carlão, nosso companheiro lá. E a todos os pilotos. A gente se vê dia 5 de agosto. Isso. Próxima etapa do Próxima Marcas. etapa. Dia 5 de agosto. Para quem quiser ir para Interlagos, vai se divertir para burro. Legal. Acesse o nosso site www.marcasepilotosSP.com.br. Lá você vai ter uma série de notícias sobre o Marcas e Pilotos e como acessar a categoria. Muito obrigado. É isso aí. O Marcas e Pilotos fica por aqui hoje. Na semana que vem a gente está de volta. Fique em paz e tchau.